Aí, ó, a situação atual é essa aí. Eu tava gravando, preparando para gravar o vídeo de composição fotográfica e meu cenário é aquele banquinho ali. Não sei se tá dando para ver. Acontece que começou uma chuvinha chata, na verdade tá até parando agora, mas um chuvisquinho aqui. Assim que passar, bora pro vídeo. E aí, bora falar de composição? E aí galera, beleza? Então, esses dias eu postei essa foto aqui no meu Instagram, logo depois de postar umas fotos de celular que eu fiz, perguntando pra galera o que ele tinha chamado a atenção nessas fotografias que eu tinha colocado, justamente com o intuito de agregar aqui ao vídeo e trazer esse conteúdo sobre composição fotográfica, essas dicas para vocês. Então bora lá? Primeira dica que eu tenho para passar é que você tenha sempre um assunto forte, um assunto presente na sua fotografia. Isso vai trazer o olhar de quem está observando a foto, saber o que você está fotografando. Tipo, isso vai dar um norte para o olhar da pessoa. Claro que existem fotografias sem um assunto tão específico, mas é mais certeiro você escolher um assunto. Então, no caso de uma árvore pode ser, ou um objeto, um objeto mais conceitual, uma peça de xadrez, por exemplo. Então, vai depender do seu intuito, se você quer algo mais conceitual ou se você quer algo, por exemplo, um ensaio, o seu assunto forte vai ser a pessoa que você está fotografando. Então, tentar deixar ela sempre em evidência para você não ter erro. Agora, já linkando com essa primeira dica, também é importante que você isole o assunto que você está fotografando. Ou o que isso quer dizer? Tire os objetos que distraiam da foto na hora de enquadrar mesmo, fazer um enquadramento, né, da composição. Porque depois na pós-produção, mesmo que dê para você tirar alguns objetos, vai ficar até mais fácil para você e a fotografia vai ficar mais real, né, com menos efeitos de remoção na pós-produção e tudo mais. Então isole, ou se você não for isolar, coloque com objetos que conversem, né? Então, você vai fotografar a pessoa ali, se ela estiver segurando algo que não tire totalmente a atenção dela, entendeu? Ou com o fundo ali, vai ter a natureza, mas uma natureza mais clean, assim, mais limpa, para isolar nessa pessoa do ensaio que você está fazendo, por exemplo, em fotografia de ensaio. Outra dica bem importante que você já deve ter ouvido falar é a regra dos terços, que basicamente é você dividir a sua tela ou mentalmente, mas na verdade não precisa ser só mentalmente, porque hoje em dia as câmeras, os celulares têm essa função de se ativar a grade, que é dividir a sua tela em terços, seja em 3 terços, né? Seja horizontalmente ou seja verticalmente. E colocar o objeto que você está fotografando na convergência dessas linhas que você criou na grade. Essas convergências são chamadas de pontos de interesse e você pode colocar o objeto neles e que vai ser muito mais atraente para quem está olhando. Esses pontos eles já foram estudados, houve estudos que são pontos na fotografia que o olhar humano ele costuma buscar mais naturalmente. Então, se você colocar a pessoa ali ou o objeto nesse lugar, ele vai ficar mais harmônico. Claro que chama regra, mas na verdade não existe regra na fotografia, né? A gente fala de regra, fala de parâmetros, mas a gente tem que aprender esses parâmetros e justamente para se a gente quiser quebrar eles em algum momento, porque a gente tem totalmente esse direito como uma arte, a fotografia, né? Não tem regras, mas é bom saber para você quebrar essas regras de forma intencional e criar o seu próprio estilo. Então aí você pode enquadrar usando essa regra dos terços ou não. E tem casos que você não precisa usar a regra dos terços, na verdade você não vai querer usar, você vai querer usar a pessoa centralizada, mas é importante você saber.
E já com essa regra dos terços, é importante você saber que quando você estiver fotografando o objeto ou a pessoa, que tem uma direção, por exemplo, a pessoa, se você estiver fotografando ela com a regra dos terços, ela vai estar num dos cantos da foto, certo? É importante que você coloque essa pessoa voltada para o centro da fotografia, né? Para o centro do enquadramento, e não para fora. Porque quando ela está no canto da foto, para fora, pode passar uma sensação de claustrofobia. Exceto se essa realmente for a sua intenção, certo? Então, use a regra dos terços, isola seu assunto e escolhe um assunto presente, que a chance de a sua fotografia mudar ali já é muito alta. Aí a gente entra agora em outro tema relacionado à composição, que é a luz. A luz é muito importante na composição, ela vai trazer toda a diferença do sentimento que você quer passar. A luz mais suave, ela que causa sombras suaves também, que passam um sentimento de fluidez, uma fotografia mais calma. Enquanto que aquela luz mais dura, mais forte, com as sombras bem marcadas, vai trazer uma sensação de solidez, de dureza na foto. Então, isso é importante você ter isso em mente. E já que a gente está entrando na iluminação, a próxima dica é fotografe em horários ou com a iluminação mais suave. É o que os fotógrafos costumam buscar, exceto se você queira fotografar na luz dura, né? A luz suave, ela traz aquela sensação, como eu disse, de fluidez, então é mais certeiro na hora da edição, fica mais harmonioso, né, a coloração. E aí, pensando nisso, a maioria dos fotógrafos gostam bastante da hora dourada, né? Que é aquele horário logo após o nascer do sol ou logo antes do pôr do sol, que é um horário, no caso de fotografia exterior, você não tem tanto controle da luz, então esses horários a luz normalmente está mais suave, né? O sol já enfraqueceu nesse horário e ele não está aquele sol rachando mesmo. Então acaba sendo mais interessante para a composição essa iluminação. Dentro de ambientes onde a luz é artificial, né, tipo a luz do teto mesmo, ou o próprio flash, tente usar alguma coisa entre a luz, né, a fonte dessa luz e a câmera e o objeto que você vai fotografar, porque isso suaviza. Então você pode colocar um papel, até sacolinha, eu já vi que isso dispersa a luz, né? E para chegar no seu objeto de forma mais suave também, entendeu? Então, enquanto a iluminação, preste atenção, né, nela, para você também ver o sentimento que você quer passar com a sua fotografia. E também, se a pessoa está de costa para a fonte da luz ou o objeto, isso vai causar que o rosto da pessoa ou a parte frontal do objeto fique mais escuro. Então você tem que compensar isso ou na edição ou com alguma segunda fonte de luz, né? Entra nesse detalhe. Então também a posição da fonte de luz em relação ao objeto. Então isso é muito importante. Se a pessoa vai estar de costa para essa fonte de luz, em ensaios no pôr do sol é muito comum que fique aquela iluminação do fundo, né? Bem iluminando a pessoa, só que você tem que saber balancear com a luz na face dela, né? Por isso que as pessoas usam muito refletores em ensaio externo, assim, na hora do pôr do sol. Bom, eu me delonguei aqui, mas é isso. Se atente à iluminação suave, né? Que é essa que você deve querer buscar. Aí eu entrando na última parte, nas últimas dicas, em relação à cor. E a galera lá no Insta respondeu que o que mais chamou a atenção nas fotografias foi a cor, e realmente faz sentido, porque a cor ela é muito da fotografia, sim. É uma área que tem muito estudo e é muito importante você se atentar. E para entrar aprofundado nisso, teria que ser um vídeo à parte para falar de composição em relação à cor, mas eu vou falar aqui um pouco do círculo cromático, cores análogas e cores complementares. O interessante é que você se atente às cores, estudando o círculo cromático, teoria das cores, e saber que existem cores análogas, que são cores que estão próximas no círculo cromático. Elas são cores normalmente parecidas, próximas, né?
que se complementam e adicionam na fotografia. Elas não quer dizer que vai ficar ruim, mas elas são fotografias que uma não causa destaque na outra por elas serem parecidas, né? Então, tem que tomar cuidado se você for usar cores muito próximas no círculo cromático, usando ele como base, para um objeto não esconder o outro, por causa da coloração. Então, as cores análogas você vai buscar usar de forma mais inteligente. Mais certeiro seria você usar as cores complementares, que são cores que são inversas no círculo cromático, e aí elas causam um efeito de destaque uma na outra. Um exemplo é o laranja e o azul piscina. Doguinho ali. Olha lá. Um exemplo é o laranja e o azul piscina, que são cores complementares. O verde e o vermelho também, na natureza que tem muito verde, você tentar procurar coisas em vermelho, objetos, flores, ou até no ensaio você pôr o figurino vermelho na pessoa que você está fotografando, vai fazer com que ela se destaque, né? Então a cor vai complementar, uma em tese anula a outra, mas por elas serem tão diferentes, é o que traz o destaque, certo? Então, busque usar as cores complementares nas suas fotos, estude o círculo cromático, que é muito massa, a parte de teoria das cores é muito interessante, e lembrando que na edição tem como sempre você dar uma ajustada nas cores, você vai querer fazer isso, na verdade, na edição, mas o importante é você já pensar nessas cores na hora do clique, do enquadramento. Valeu, gente! Essas são as dicas de hoje, composição fotográfica, são dicas bem simples, mas que eu queria ter tido essas dicas quando eu estava começando. A composição é o que pega muita gente assim no início da fotografia, que fica perdido. Então observa bastante antes de você fazer o clique, que as cores, iluminação, o enquadramento, que você vai ter resultados melhores, beleza? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda. Eu estou começando aqui e dividindo essas informações com vocês, e qualquer like e compartilhamento fortalece demais, velho. Então, valeu, galera!